Povo abençoado de Deus, que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, a sua casa, a sua saúde. Que você possa ficar até o final desse vídeo. Receba essa palavra. Deus quer falar ao seu coração. Desde já nós pedimos que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. E Deus vai falar contigo através dessa palavra. Quero usar aqui como base 1 Crônicas de Israel, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, verso 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome, Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse texto conta a história de um jovem que nasceu com a sentença, pois o texto diz que logo no seu nascimento, a sua mãe teve complicações no parto, e ela colocou o nome dele de Jabes, que significa filho de dores. Então esse menino cresce com essa sentença, sendo chamado de filho de dores, até que um certo dia ele ora, ele invoca o Deus de Israel em oração e pede a Deus que Deus revogasse a sua sentença, que Deus mudasse a sua história, que Deus ampliasse e abençoasse ele, que a mão de Deus fosse com ele. E aqui nós vamos extrair do texto uma grande lição, que são os 3 desejos que esse jovem chamado Jabes teve. Primeiro, o desejo da bênção de Deus. Jabes desejou a bênção de Deus. Ele cria no Deus de Israel. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. Ele desejou as bênçãos de Deus. Ele sabia que as bênçãos do Deus de Israel garantiam a sua prosperidade. Era a garantia da sua prosperidade. Ele sabia que a mão de Deus havia destruído os muros de Jericó. Então aqui o segundo desejo dele era o desejo da mão de Deus, que a mão de Deus fosse com ele. Ele conhecia o poder da mão de Deus. Ele cria na habilidade da mão de Deus. Ele desejava que a mão de Deus estivesse sobre a sua vida. E por último, o terceiro desejo de Jabes, o desejo da proteção de Deus. Deus nos protege. Deus nos protege da enfermidade, do pecado. Deus nos protege do perigo. Deus nos protege dos nossos inimigos. Deus está pronto para protegermos sempre. Ou seja, esse jovem deseja as bênçãos de Deus. Ele invocou o Deus de Israel para que Deus mudasse a sua sentença. E o verso 10 vai dizer, versículo 10 e 11, que diz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, que o abençoasse muitíssimo os seus termos e o ampliasse, e que a mão do Senhor fosse com ele. E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Talvez eu, você, nascemos com a sentença negativa, uma sentença de fracassar, de não ser nada,
Talvez nascemos em uma família de muita contenda, de bebedice, ou até mesmo de vícios em drogas, ou seja, uma sentença dada negativa. Mas assim como Jabes orou para que Deus revogasse a sua sentença, para que Deus mudasse a sua história, assim também nós podemos fazer. Independentemente da sentença que foi dada, negativa, para que nós não alcançarmos os nossos objetivos, para que nós não chegássemos aonde Deus quer que nós chegamos, nós podemos revogar essa sentença através do clamor, da oração, de invocar o nome santo do Deus de Israel. E assim como esse jovem invocou o nome de Deus e Deus o respondeu, Deus também pode nos responder e mudar a minha e a tua sentença. Basta somente invocar e crer o suficiente que o Deus de Israel, Ele pode. E assim como Jabes desejou a proteção de Deus, que a mão de Deus fosse com ele, desejou as bênçãos do Deus de Israel, nós também venhamos desejar e alcançar as bênçãos de Deus, a proteção de Deus e a mão do Senhor nos guiando. Guarda essa palavra no seu coração, que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém.